Ora, boa tarde a todos. Grata a associados, colegas e amigos que mais uma vez decidiram juntar-se à Associação Doutor António Cordeiro da Cunha. É com profunda satisfação que os vejo reunidos mais uma vez. O workshop de hoje é organizado pela Associação de Direito Doutor António Cordeiro da Cunha, a quem agradecemos e sempre na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Doutor António Cordeiro da Cunha. Este workshop conta ainda com a colaboração de um conjunto de parceiros que muito honram a Associação. Falamos do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, a quem agradecemos na pessoa do seu diretor, aliás, do diretor do curso de Direito, Sr. Professor Dr. Alberto de Sá e Melo. Conta ainda com a colaboração do Instituto Superior Politécnico de Porto Lambuim, a quem agradecemos na pessoa do seu presidente, professor Dr. António Moreno Quitério. Conta ainda com a colaboração do Sr. Dr. Luís Batista, gestor da Proforma Consultores. Conta também com a colaboração do professor Tarcísio do Nascimento, advogado e vice-presidente da ABRAD, uma associação de advogados brasileiros. Conta ainda com a colaboração do Sr. Dr. Jonathan Cassongo, advogado, professor universitário e delegado provincial da Ordem dos Advogados de Angola, na Lunda Sul. Conta ainda com a colaboração da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, a quem agradecemos nas pessoas do seu bastonário, o Sr. Professor Dr. Januário Pedro Correia e da Sra. Doutora Beatriz Furtado, responsável, entre o mais, pela área da formação. Contamos ainda com a colaboração do Horizonte Jurídico Angolano, aqui representado por Luís Sapalo, jornalista e excelente orador, pessoa que muito estimamos. Conta também, e para terminar, com a Comunidade Internacional de Mulheres Angolanas, com membros em todos os países de língua oficial portuguesa, aqui representada pela sua presidente, Senhora Doutora Josefina Conceição. Antes de avançarmos para o workshop, deixem-me consultar quais são os membros presentes para eu tentar ver se temos algum dos nossos parceiros disponíveis em sala. Não estando ainda presentes, saúdo aqui a presença da doutora Isabel Sequeira e avançamos. Porque também é um gosto que aqui esteja uma nota de saudação à senhora doutora Maria Filomena Falé, que é sempre um gosto receber. Uma última nota para a situação dramática que se vive na Guiné-Bissau e que tem atingido diretamente amigos da associação. Que tudo se resolva com a maior brevidade e da forma menos penosa para todos. A Associação deixa ainda a sua solidariedade para todos aqueles que permanecem indevidamente privados da sua liberdade. Feitos os primeiros agradecimentos, vamos agora àquilo que nos trouxe hoje aqui, aquilo que nos faz chamar a nossa atenção. Hoje falaremos sobre a AIMA, Direitos e Deveres dos Imigrantes em Portugal. Como oradora convidada, temos o gosto de receber a senhora doutora Núria Magalhães Dias. A palavra será concedida à formadora por um período inicial de aproximadamente 10 minutos. Após, daremos a voz a todos os presentes para colocarem questões relacionadas com os temas abordados na intervenção inicial. Após, regressaremos à nossa formadora para nova exposição de cerca de 10 minutos, ao que se seguirá novo período de questões a colocar por todos os intervenientes. Terão intervenção no debate todos aqueles que manifestarem tal vontade, podendo fazê-lo através do bate-papo do Zoom ou sinalizando essa intenção levantando a mão, que é uma das ferramentas desta plataforma. As questões colocadas podem também ser enviadas através do Facebook, no evento criado pela Associação,
A nossa convidada de hoje, a senhora doutora Núria Magalhães Dias, é advogada trabalhista, aliás, não é advogada trabalhista. A nossa convidada é advogada, é formadora e tem uma vontade importante no que diz respeito à formação, de todos e para todos. Tem uma vontade muito grande e é extremamente dinâmica. É uma mulher que de hoje para amanhã vai conseguir formar muitos e muitos e muitos profissionais de vários países de língua oficial portuguesa. Senhora doutora, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Senhora Doutora Carla Silva e Cunha. Agradeço desde já à Associação Doutor António Cordeiro da Cunha por esta oportunidade e à Senhora Doutora Carla Silva e Cunha pelo voto de confiança ao permitir-me abordar este tema tão atual e importante na nossa sociedade. Vamos então passar de seguida à nossa agenda de hoje e eu vou partilhar os slides deste workshop. Portanto, permitam-me, por favor, partilhar. Portanto, podem, por favor, confirmar se já conseguem ver. Sim, estamos a ver perfeitamente. Ok. Portanto, para a nossa agenda, nós temos uma pequena introdução sobre o tema, a que seguirá uma apresentação de alguns dados sobre uns dados gerais sobre os imigrantes em Portugal. Iremos também ver de forma breve e apenas por referência a legislação mais relevante e aplicável ao tema de hoje. E então, de seguida, iremos abordar a temática dos direitos e deveres em geral dos imigrantes em Portugal. E porquê falar sobre isto? Porquê este tema, porquê este assunto e porquê de ser tão relevante nos dias de hoje? Bem, Portugal sempre foi um país de acolhimento e a imigração tem efetivamente trazido vários contributos a nível social, a nível económico, a nível cultural. É inegável, por exemplo, o impacto e a influência da imigração a nível cultural. Nós temos como exemplo, temos, por exemplo, grupos musicais, temos o Escalema, que hoje são uma referência musical a nível nacional. Temos também, por exemplo, a fadista Ana Moura, cujo último disco nós conseguimos perceber de forma muito clara uma influência da cultura africana. Portanto, é de facto um tema muito forte e com muito impacto na nossa sociedade. Por outro lado, é importante falarmos sobre isto porque os cidadãos, quer nacionais, quer estrangeiros, precisam de informação, precisam de informação clara, de informação objetiva sobre os direitos e os deveres dos imigrantes em Portugal. E eu achei pertinente, antes de entrarmos no tema em si deste workshop, explicar também quem são os imigrantes em Portugal. Esta informação nós podemos encontrar no relatório de Migrações e Asilo, disponível no site da AIMA. O último relatório que está disponível ainda é de 2004, porque ainda estamos no decurso do ano 2025, e, portanto, de acordo com este relatório, deixem-me apresentar aqui um gráfico. Portugal já conta com mais de 1,5 milhão de cidadãos estrangeiros residentes. Portanto, podemos aqui ver uma evolução significativa do aumento dos estrangeiros residentes em Portugal. E este número é composto por cidadãos nacionais do Brasil, da Índia, de Angola, da Ucrânia, de Cabo Verde. Temos também cidadãos residentes, estrangeiros residentes do Nepal, do Bangladesh, do Reino Unido, da Guiné-Bissau. Temos também nacionais do Paquistão, São Tomé e Príncipe, Itália e outros países.
nós por este gráfico conseguimos perceber que há um grande número de cidadãos do Brasil como estrangeiros residentes em Portugal. E conseguimos ver cá aqui, em termos de inferioridade, por exemplo, cidadãos da Itália. Portanto, eu só trouxe esta informação a título de curiosidade. Os mais interessados poderão consultar diretamente o relatório de migrações e asilo no site da AIMA. Portanto, em termos de legislação aplicável e que serve de base aos direitos e deveres dos imigrantes em Portugal, nós temos a Constituição da República Portuguesa, a Lei dos Estrangeiros, o Regulamento da Lei dos Estrangeiros, temos a Lei da Nacionalidade, o Código do Trabalho, a Lei de Bases da Saúde, a Lei Geral Tributária, temos também a Lei de Bases da Segurança Social, entre outras. Eu elenquei aqui, digamos, aquelas que são as mais relevantes e onde, com muita facilidade, nós conseguimos aqui encontrar os direitos gerais e deveres gerais dos imigrantes. Esta legislação está disponível online para quem queira consultar. Pode encontrar no site da Procuradoria-Geral da República, que tem sempre a legislação muito atualizada. Portanto, passando então aos direitos dos imigrantes, que são vários, mas aqui nós só vamos abordar os gerais e os transversais a todos os imigrantes. E neste âmbito eu gostaria de referir uma situação que foi noticiada no final do mês de novembro do corrente ano sobre a exploração de imigrantes. O objetivo aqui não é debater a situação em si, nem as circunstâncias que envolvem o caso, mas sim chamar a atenção de todos para o facto de que é extremamente importante todos nós, cidadãos nacionais, estrangeiros, percebermos os direitos dos imigrantes previstos no ordenamento jurídico português. Isto para evitar injustiças, atropelos, atrocidades e eventuais responsabilizações civis ou criminais. Portanto, se me permitem, eu vou partilhar de forma muito rápida um trecho da notícia que circulou nos jornais, nos telejornais, no final de novembro. Portanto, conforme eu referi, o objetivo aqui não é debatermos a notícia em si e as circunstâncias do caso, mas percebermos que de facto existem direitos e que há direitos que muitas vezes não são respeitados. E então, começando pelo direito à igualdade e à não discriminação, este direito, o que é que nos diz? Que todos os estrangeiros têm direito à igualdade perante a lei e não podem ser discriminados por nacionalidade. Isto, em termos práticos, significa que, por exemplo, no âmbito de um contrato de arrendamento, um senhorio não se pode recusar a celebrar um contrato de arrendamento com um cidadão, em virtude da nacionalidade dessa pessoa. E isto aqui é um direito que tem consagração constitucional e também está previsto na Lei 93/2017, que é a Lei de Combate à Discriminação. Passando a outro direito, eu aqui englobei vários direitos que são direitos fundamentais,
e que também têm consagração constitucional. Estamos a falar do direito à vida, do direito à integridade física, da liberdade, da justiça, e, portanto, também os imigrantes em Portugal estão protegidos e têm estes direitos, independentemente da sua situação regular ou irregular, ilegal ou legal. Todos têm direito à vida, à integridade física, à sua proteção jurídica, ao acesso aos tribunais para salvaguardar os seus direitos, aos cuidados básicos de saúde e a educação obrigatória para menores. Portanto, falando do direito à saúde, regra geral, os imigrantes têm sistema, o nosso Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, é um direito que também está consagrado, ou que está previsto na Lei de Bases da Saúde e que prevê o acesso ao serviço, aos serviços do Sistema Nacional de Saúde para atendimentos urgentes, para consultas, e até mesmo imigrantes que estejam numa situação irregular têm acesso, em determinadas situações, ao Sistema Nacional de Saúde com algumas limitações devido à sua condição irregular. Quanto ao direito ao trabalho e condições laborais justas, o imigrante com autorização de residência e visto válido tem direito a celebrar o seu contrato de trabalho, a ter pelo menos o salário mínimo, a férias, ou seja, tem assegurados aqui todos os direitos laborais previstos no nosso Código de Trabalho. Os imigrantes também que trabalham em Portugal e que fazem os seus descontos, fazem as suas contribuições para a segurança social, poderão ter também, logicamente, que preenchendo os devidos requisitos ao subsídio de desemprego, a uma baixa médica, à pensão por reforma. E este direito a estes benefícios da segurança social estão previstos no regime contributivo e também constam da própria lei dos estrangeiros. O direito à educação, isto também já é uma questão que foi de alguma forma noticiada e foi noticiada recentemente. Regra geral, todos os menores estrangeiros, incluindo os que estiverem em situação irregular, têm direito à escolaridade obrigatória e gratuita. Portanto, é um direito também com consagração constitucional e também está previsto na lei dos estrangeiros. Outro direito é o direito à reunião familiar, o tão falado reagrupamento familiar. E em que é que isto se traduz? Traduz-se na possibilidade dos estrangeiros com residência válida e, logicamente, que preenchendo os necessários requisitos legais, poderem trazer para Portugal o cônjuge, os seus filhos menores dependentes ou até parceiros em união de facto. Este direito também está previsto na Lei dos Estrangeiros. Temos ainda o direito à liberdade religiosa e cultural. E este direito traduz-se na possibilidade e na liberdade dos estrangeiros, dos imigrantes e dos estrangeiros praticarem a sua religião, manterem as suas tradições culturais em Portugal. É um direito que tem consagração constitucional e está previsto na Lei da Liberdade Religiosa. Por último, um outro direito geral e fundamental dos imigrantes em Portugal é o direito à nacionalidade. Logicamente que este direito só se torna efetivo ou só se pode efetivar em certas condições, também estando preenchidos determinados requisitos. É um direito que também está previsto na Lei da Nacionalidade. Regra geral, estes são os direitos mais relevantes e gerais e que são transversais a todos os imigrantes que venham ou que estejam aqui em Portugal. Posto isto, eu gostaria de deixar então algum espaço para alguma dúvida ou para alguma questão que tenham sobre o que foi exposto até ao momento. Obrigada, doutora Núria. Vamos então tentar perceber se alguém quer colocar já alguma questão. Antes disso, eu quero dar a palavra à senhora doutora Josefina Conceição. Ela é presidente da Comunidade Internacional de Mulheres Advogadas, e está connosco e é sempre com imenso gosto que a recebemos. Doutora Josefina.
Olha, muito obrigada. Realmente foram aqui partilhados insights e ideias muito interessantes. Nós, enquanto Comunidade Internacional de Mulheres Advogadas, temos estado a apoiar e auxiliar, de certa forma, os imigrantes, porque quando chegam aqui realmente ficam meio perdidos e a Associação de Direito realmente tem também esse pendor e nós estamos aqui realmente para podermos agregar valor a isso e podermos também partilhar essas informações todas que estão a ser passadas aqui em primeira mão pela doutora. Desde já parabenizar e está a ser realmente muito profícuo para nós e os colegas que nos acompanham aqui da comunidade. Doutora Carla, mais uma vez, muito obrigada e é sempre um gosto, estou utilizando já a sua fala, em estar aqui e nunca perdemos nada realmente, porque são realmente temáticas importantes para nós, imigrantes, porque eu também sou imigrante, e para a sociedade, para poder levar, de certa medida, de certa forma, a sua cultura jurídica. Obrigada. Muito obrigada, doutora Obrigada. Josefinha. É sempre um gosto tê-la connosco e pode ficar com a minha fala porque é uma fala que agrega a todos. Um agradecimento também àqueles que via Facebook nos vão acompanhando. Quero agradecer ao doutor Luís Sapalo, que também nos está a acompanhar. Ana Vitória Carvalho, Sheila Tomé, Silva Brito, António Castro, Manuel Torres Bernardo, André Jorge, Luís Marco. Dizer-vos que neste momento em linha temos na sala Zoom 21 convidados: Carla Marinho, Carolina Fernandes, Domingos Pajone, Filomena Dias, Beatriz Furtado, Irina Isabel, Isélia Coça, Maria Filomena Falé, Paula Torres, Verónica Costa, Josefina Conceição, Mamadou Jaló. E entretanto, sei que já chegaram mais pessoas, mas eu ainda não fiz aqui a checagem dos nomes. Ora, dito isto, para que ganhem coragem os primeiros perguntadores, Eu já quem quer levantei a usar da mão, palavra? doutora Carla. Já está ali a mãozinha, a nossa ferramenta amarelinha. Sim, senhora doutora Filomena Fale. Porque, A palavra é sua. em primeiro lugar, quero agradecer à doutora Núria, a assertividade e a clareza com que entrou no tema. E eu estive a trabalhar sobre isto aqui há umas semanas, e era um assunto sobre o qual eu refleti e que gostava de pôr à vossa consideração. Aquela nuance nova, que mesmo que agora não avance, garanto-lhe eu, quando o Coiso for primeiro-ministro, vai avançar. O Coiso é o André Ventura, para que não existam dúvidas. Que é a perda de nacionalidade, caso se pratique um crime, e as condições alargadas e maior exigência para a aquisição da nacionalidade. O que é que isso me fez lembrar? Os assimilados. Até que ponto é que não estamos num perigo iminente de, embora de uma forma mais modernaça e mais escamoteada e mais frufru e mais, sempre ouvi dizer, com papas e tolos e bolos se enganam os tolos. No meio de papas e bolos, não se estará a enganar os tolos, porque as similitudes, e eu tenho a lei dos assimilados e o Estatuto do Indigenato, e estudei profundamente quando foi o meu mestrado. E tal como Cabral dizia na altura, que o conhecimento do português a um guineense ou angolano ou o que seja era absolutamente ridículo, o português na altura, porque os portugueses eram maioritariamente analfabetos e hoje andam lá muito perto. Que eu vejo que o H então é uma letra absolutamente desconhecida, como é que se deve utilizar? E isso é português, lamento. Eu ando nas redes sociais, eu sou muito ativa no Twitter. Até dói. Eu sou uma ativista. De forma que, até que ponto é que não estamos perigosamente, de uma forma mais ou menos encapotada, a voltar a uma realidade que, honestamente, acho que não, além de não nos dignificar, diminui-nos profundamente. Exatamente. Doutora Núria. Eu, de certa forma,
de certa forma concordo. Não queria tecer grandes considerações sobre o assunto neste fórum, até porque a lei ainda está em discussão, está agora em fiscalização preventiva e ainda tenho alguma esperança que venham aí alterações, mas alterações mais positivas. Então, eu ainda estou na posição de aguardar antes de ter uma posição um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, mais definida relativamente a este assunto. Mas claro que sim, que eu entendo o seu ponto de vista e não deixa de ter razão e aquilo que é conversas também, quer com outros colegas, quer com outras pessoas, de facto, as pessoas estão efetivamente chocadas e muito preocupadas com o que poderá vir por aí. Sim. Obrigada, Soutora. Eu percebi, li-lhe perfeitamente nas entrelinhas. É o mais importante. Obrigada. Ora, a doutora Obrigada. Filomena está. Mais alguma mão levantada que eu não veja? Normalmente esta função é do doutor Silva Cordeiro, portanto, eu hoje estou aqui a aventurar-me. Alguém quer colocar alguma questão? Diana, ajude-me se temos alguma mão levantada. Não, nós temos. Estava aqui a verificar. Não temos. Ninguém quer perguntar nada? Toda a gente sabe tudo sobre o tema? Ninguém quer fazer observações? Podemos também fazer observações. Doutora Beatriz, doutora Beatriz está connosco? Estou sim, doutora. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde, como está? Eu estou bem, obrigada. Eu consigo, doutora. Estou bem. Eu entrei ligeiramente atrasada, não é? Uhum. Sim. Mas está sempre connosco, não é? É verdade, é verdade. E só apanhei a última parte da intervenção da doutora Núria, Uhum. eu agradeço, né? Na parte quando mostra os slides das informações que foram veiculadas nos últimos meses e o tratamento que se dá aos imigrantes, de uma certa forma, podemos considerar que há uma certa crueldade nesse tratamento e essas novas alterações, pronto, põem em causa alguns direitos adquiridos e eu queria levantar uma questão nesse caso, não é? Concretamente em relação aos direitos adquiridos, porque sabemos que há pessoas que entraram, que não se conseguiram legalizar, que não conseguiram ter os documentos a tempo e hora. O que acontecerá com essas pessoas? Porque já vimos a atuação da AIMA, não é no todo de boa fé, por assim dizer, porque os que já lá estão, mais de cinco, por uma razão ou outra, não conseguiram ter os documentos. Será que terão em consideração ao direito adquirido por estar, embora não tenham sido legalizado por uma razão ou outra? É a minha dúvida no que diz respeito a essas alterações introduzidas na nova lei e na lei da nacionalidade, entre outras. Eu queria só mais um esclarecimento da doutora. Como cheguei ligeiramente atrasado, não sei se falou sobre esse aspecto ou não. Obrigada. Obrigada, obrigada, doutora Beatriz. Doutora Núria. Muito obrigada pela questão e ainda não, está relacionada com a exposição seguinte, mas o que eu posso dizer é que eu acho que é uma questão que tem que se olhar de uma forma um bocadinho aberta e um bocadinho flexível, porque eu sinceramente não acredito que haja, eu digo isso enquanto profissional, enquanto pessoa que vai lidando com processos de imigrantes e também junto da AIMA. Eu não acredito que haja uma intenção ou uma má fé à partida, não me parece.
O que é certo é que, com aquela questão da extinção do CEF e a criação da AIMA, eu acredito que ainda há muitas coisas que há muitos constrangimentos a nível de estrutura, a nível de organização interna, tentarem aqui também. hum, Introduzir uma tecnologia de forma a acelerar os procedimentos, também de alguma forma foi criando alguns entraves, porque ora este portal foi criado e depois não funciona. Portanto, há uma série de aspectos que contribui ou que contribuiu para o estado atual das coisas em termos de administração, em termos da tramitação dos procedimentos. Por outro lado, e não estando aqui a tentar arranjar culpados, não, até porque eu trabalho com as duas situações, ou seja, com imigrantes que vieram para cá e que se colocaram eles próprios numa situação irregular, e praticamente sem bases e muito fora do tempo estão a tentar regularizar a sua situação, assim como imigrantes que vieram para cá, digamos, com os requisitos legais mínimos, mas lá está, por constrangimentos ligados à burocracia, à atual estrutura da AIMA, têm tido alguns problemas para finalizar os seus processos de regularização. Por exemplo, eu tenho conhecimento de uma situação de um pedido de renovação de residência que deu entrada dentro do prazo, mas, por exemplo, houve um tempo de espera da AIMA, cerca de mais um mês, para emitir o DUC para a pessoa fazer o pagamento da taxa. Isto aqui é um constrangimento interno da AIMA e tem a ver com o próprio sistema, portanto. Muitas das situações não há aqui alguma intenção, alguma má fé, não se trata disso, trata-se de afinar, a meu ver, não é? Acredito que haja outras opiniões, deste sistema ser melhorado, dos profissionais que lá está também olharem para as pessoas efetivamente como os seres humanos, afastarem um bocadinho o preconceito, se é da nacionalidade A, se é da nacionalidade B, e todos em conjunto tentarmos melhorar um bocadinho esta situação que se está a agravar. Neste momento, esta aqui é a minha opinião. Tem que se olhar para esta questão de duas formas e haver aqui alguma flexibilidade. Sim, Eu senhora, espero ter, vamos eu partir, espero ter respondido a Obri- questão. Obrigada. vamos partir para a segunda fase, doutora Núria, segunda Sim, fase de sim, exposição. eu vou partilhar a apresentação. Portanto, podem-me confirmar se conseguem ver os slides, por favor. Perfeitamente. Ok. Portanto, Hum. então, passando, lá está, o outro lado da moeda, ou seja, os deveres dos imigrantes em Portugal, eu também aqui gostaria de partilhar, a título de introdução, um excerto de uma notícia que também é muito recente e lá está, sobre a detenção de imigrantes ilegais, portanto, também em novembro. Peço desculpa. É suposto não ter som, é isso? Não, tem som, tem. Nós não estamos a ouvir o som. Não? Não. Ai. Ai. Não. Não, mas eu aqui, em termos de som, tenho tudo ligado. A outra notícia conseguiram ouvir. Não. Ok. Então deve ser. Pronto. Deve ser aqui uma questão. Mas, no fundo,
Eu não sei se alguns dos participantes tiveram a oportunidade de assistir a esta notícia, tem a ver com uma rusga que foi efetuada no Centro Comercial Babilónia, por outros motivos, e aliás era uma fiscalização em vários sentidos, e portanto o centro comercial depois foi fechado para as pessoas que lá estão serem identificadas. E o que aconteceu é que muitos imigrantes não tinham consigo, não tinham consigo, não estavam devidamente legalizados, nem sequer tinham os documentos, e houve a detenção, se não estou em erro, de 2 imigrantes, portanto, por se encontrarem em situação ilegal. Ah, Mais uma vez refiro que o objetivo de partilhar aqui esta notícia não é o de discutir em si a notícia, as circunstâncias em que a rusga foi efetuada, o que aconteceu em si, mas sim percebermos as consequências do desrespeito pelos deveres obrigatórios para os imigrantes, em Portugal. E, portanto, passando então aos deveres dos imigrantes, hum, é obrigatório os imigrantes manterem a sua documentação válida. Todo imigrante tem o dever de manter o seu passaporte, o visto válido e, se já tiver a residência, a autorização de residência válida. E lá está, uma vez mais, e devido aos constrangimentos administrativos que nós temos, os processos de renovação de residência estão a registrar algum atraso em termos do seu deferimento. Mas, entretanto, há exceções e os imigrantes ficam em situação regular a partir do momento que deram entrada em tempo oportuno, entregaram os documentos, fizeram o pagamento da taxa e têm o comprovativo que é gerado pelo próprio portal, pelo próprio sistema e, portanto, continuam em situação regular. É importante haver este interesse e esta própria iniciativa dos imigrantes. Outro dever importante e que muitas vezes também não acontece, é a comunicação à AIMA, relativamente a mudanças importantes. Se há uma mudança demorada, é importante fazer-se uma comunicação à AIMA. Por exemplo, se há a perda ou há o roubo do título de residência, não só deve ser feita a comunicação a uma esquadra, à polícia, mas também esta comunicação deve ser feita à AIMA. Um outro dever para os imigrantes é não permanecer em território nacional após o prazo autorizado. Seja por que motivo for, se este imigrante veio a título de férias, veio para efeitos de estudo, veio para questões de saúde, veio para trabalho, ele está autorizado a permanecer em território nacional por um determinado período de tempo. Portanto, após esse período, não pode permanecer em território nacional, a menos que lhe tenha sido concedida uma prorrogação ou ele tenha feito algum pedido de renovação do título que lhe permite permanecer em território nacional. Portanto, o imigrante tem que ter consciência que vem com um prazo pré-autorizado, portanto, e que está cá durante um período autorizado e só pode permanecer em território nacional durante esse período autorizado. Este dever está previsto na lei dos estrangeiros. Os imigrantes também têm o dever de colaborar com as autoridades. Isto, no que diz respeito a tratarem de algum documento, a dirigirem-se a qualquer tipo de instituto público, devem-se fazer sempre acompanhar pelos seus documentos e, caso lhes seja pedido a identificação, devem apresentar os seus documentos. Portanto, é um dever que também consta da lei dos estrangeiros. Por outro lado, os imigrantes e os estrangeiros residentes que se encontram a trabalhar em Portugal devem pagar os seus impostos. Portanto, há impostos, devem declarar os seus rendimentos e efetivamente pagar esses impostos ao Estado. Da mesma forma, os imigrantes que estejam em Portugal a trabalhar devem efetuar as contribuições para a segurança social. Da mesma maneira que há direitos que decorrem da sua inscrição na segurança social, também há deveres. Portanto, devem contribuir. E esta obrigação decorre do Código dos Regimes Contributivos e da Lei dos Estrangeiros.
Por outro lado, e há bocado eu dei o exemplo dos contratos de arrendamento, quer seja um contrato de arrendamento, quer seja um contrato de trabalho, os imigrantes devem respeitar as obrigações para as quais se encontram vinculados e cumprir pontualmente os contratos que celebram. E por último, temos aqui o dever da integração, que também é um dever que é muito falado e muitas das vezes as pessoas perguntam, afinal, o que é esta integração? No que é que consiste a integração? A integração não é tanto um dever legal, está sim previsto na lei enquanto, digamos, forma dos imigrantes fomentarem a sua participação e contribuição para a comunidade, mas prende-se mais com uma questão de ser um dever moral, um dever cívico, um dever consciente de cada pessoa. E esta integração compreende muito o aprender a língua portuguesa, o conhecer e respeitar a cultura e os valores portugueses, compreende muito conhecer o património cultural, as normas sociais, os costumes e até participar em programas próprios do governo. O governo cria programas próprios de integração para os imigrantes e, portanto, compreende também participar nesses programas de governo. E, portanto, é um dever que aparece não como obrigatoriedade legal, mas aparece estabelecido também na lei dos estrangeiros. Portanto, eu deixo aqui um quadro sumário, um quadro resumo daquilo que são os deveres principais e transversais aos imigrantes que venham ou que já estejam em Portugal e a correspondente base legal. Portanto, regra geral e de forma resumida, os imigrantes devem manter a sua documentação válida. Alterações mais importantes na sua vida, como uma alteração de morada, uma alteração de empregador, devem ser comunicadas à AIMA. Devem respeitar as leis existentes na República Portuguesa, não ultrapassar o prazo de permanência, porque vêm efetivamente e estão aqui por um período autorizado. Devem colaborar com as autoridades, pagar os impostos, contribuir para a segurança social, de regra geral, cumprir os contratos, respeitar as regras de permanência no território nacional e então integrarem-se, na sociedade portuguesa. Portanto, estes aqui são os deveres mais gerais dos imigrantes em Portugal. E chegados aqui, eu também deixo agora ou dou lugar a eventuais dúvidas ou questões que alguém tenha sobre o que acabou de ser exposto, então. E eu peço Vamos desculpa ouvir. pela questão, desculpe, doutora Carla, peço desculpa pela falha técnica na reprodução da notícia. Não tem problema, todos nós temos essa notícia muito fresca, ela é muito recente e são notícias que impactam, portanto, todos nós temos essas notícias muito presentes. E quem não tem, teve também uma indicação da doutora Núria relativamente à situação a que nelas estavam abordadas. Sendo assim, passo para a segunda ronda perguntando se alguém quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma dúvida ou quer fazer alguma intervenção relacionada com a matéria. Doutora Núria, pode terminar a partilha da tela, que me permita a mim conseguir aceder aqui à galeria e que me permita ver se realmente algum dos intervenientes nesta sessão, estamos neste momento 21 pessoas em sala. Se querem efetivamente colocar questões, eu vou agradecer a Carlos Costa, André Mário, Elizabeth Romão, Pedro Jorge, Marco Amaro, Jorge Reis, Elizabeth Manuel, Ana Carla Abreu, Magda Fernandes e Ana Gomes Medeiros, que nos acompanham a partir do Facebook. Ahm,
por aqui, eu estou certa de que alguém quererá colocar alguma questão. Ou será que me engano? Eu estou aqui com um problema técnico que não me permite visualizar todos os participantes, mas tendem atenção, o que eu conheço do, do nosso colega e amigo Domingos Vajona, ele terá com certeza algumas reflexões que nos pode trazer da Guiné e das experiências daqueles que vêm da Guiné até Portugal. Doutor Domingos, Boa noite mais uma vez. Obrigado, boa doutora noite. Carla. Eh, em relação a isto, temos uma comunidade em Portugal que está a crescer cada dia, tendo em conta a nossa situação sociopolítica e o que tem motivado, de certa forma, o que agora já chamamos aqui de fuga de quadros e uma comunidade cada vez mais forte e, e a tentar melhores condições de vida. Dos maiores problemas que, bom, temos constatado ultimamente com as mudanças em relação ao regime de residência e eventualmente as alterações da lei de nacionalidade, mas talvez alguma questão aqui que eu queria trazer é em relação ao período, né, de permanência e da ausência dos imigrantes dentro e fora do território português, porque isto tem implicado algumas situações. Eu presenciei na última viagem que eu fiz para Lisboa, aqui no Aeroporto Internacional Osvaldo Veira, um cidadão que pô, fez um período cá e depois, ao tentar regressar para Lisboa, teve algum problema com os agentes da AIMA no aeroporto, quase lhe impediram de viajar. Portanto, são de situações com que os nossos imigrantes deparam mais e que, se calhar, aqui eu gostaria de pedir algum esclarecimento para poder, de certa forma, também aqui dar umas orientações depois às pessoas interessadas em relação a essas questões. Ora, uma excelente pergunta, doutora Núria. Excelente pergunta, mas para a qual eu não tenho resposta porque varia da situação de cada pessoa. Por exemplo, os prazos são completamente diferentes. Estamos a falar de alguém que entrou com visto de turismo e ficou, regra geral, os vistos de turismo têm uma duração de 90 dias, ou se estamos a falar de uma pessoa que já tem uma residência temporária, se é de 1 ano, se é 2 anos, portanto, eu iria precisar de mais elementos para poder responder de uma forma mais concreta e mais direta a questão, mas entretanto eu peço, por favor, no final da apresentação, se for possível, a doutora Carla que partilhe o meu contacto, que eu terei todo o gosto em conversar um bocadinho mais e responder essa questão. Doutora Carla, Diga-me, doutora Beatriz. eu acho que, bom, salvo erro, a questão do Dr. Paggioni tem a ver com as autorizações de residências, as pessoas que têm autorização de residências de curta duração, que tanto curta como de longa duração, não é? Porque eles é que Uhum. vão para a Guiné, distraem-se e fazem mais do tempo legal permitido, são 6 meses seguidos ou Exatamente. interpelados. Nessa situação, se alguém ultrapassar esse limite, porque quem tem residência é para residir em Portugal, não é para ter residência e estar fora de Portugal, pode estar fora desde que justifique. Antes da pessoa sair, se a pessoa souber de que vai ficar mais de que 6 meses, tem que comunicar o facto à AIMA por escrito, pelo menos é da minha experiência, que eu já tive com outras pessoas, não é? Eu acho que é nesse sentido a questão do Dr. Bajoni. Eu vou aproveitar a doutora Núria. Sabemos que um dever falou do contrato de arrendamento. Eu deparei com uma situação há pouco tempo de que um cidadão
Aí falei no anterior slide, na anterior oportunidade, de que direitos adquiridos celebrou um contrato no âmbito da lei antiga, por assim dizer, antes das novas alterações. Na altura não se pedia aquelas declarações, não é? Uma pessoa tendo o contrato de arrendamento assinado entre ambas as partes, não era necessário, uma vez deslocando a AIMA, que a AIMA peça de novo uma declaração do senhorio. Eu fiquei assim, disse, mas o senhor tem contrato, mandou-me o contrato, disse a doutora, tem contrato assinado, não é? Mas agora estão-me a pedir uma declaração do senhorio. Eu aí ainda disse, bom, é nova lei, a nova lei introduziu, mas a nova lei deveria ressalvar essas situações, porque o coitado do cidadão não tem culpa, não é? Porque tem um contrato que é válido, assinado de 10 anos, e de repente há uma pede-lhe mais um reforço, uma declaração. E porquê desse pedido? Eu sei que é da lei, está na lei, é por isso que eu estou a insistir nos direitos adquiridos. A AIMA deveria, a nova lei, deveria ressalvar certas situações, não é? Uma pessoa que já tem um contrato de 10 anos assinados, com duração de 10 anos assinado, vai-se pedir a essa pessoa, ou para comprovar, para ter a certeza se essa pessoa mantém-se no locado, o que é que estará por detrás dessa nova configuração do pedido das declarações autenticada no notário? Obrigada, doutora. Posso, doutora Carla? Posso, doutora Núria, à vontade. Tem a palavra. Na minha humilde opinião, não é uma questão de simplesmente estar na lei. Há um motivo pelo qual a AIMA tem estado como é que eu hei de dizer, a reforçar os requisitos para a atribuição das autorizações ou para as renovações. E na minha opinião, e daquilo que eu tenho conhecimento, e também há pouco tempo foi publicitado nas notícias, portanto, é de conhecimento comum, há muitos esquemas ilegais para as pessoas obterem a sua regularização em Portugal. E então há aqui um esforço das entidades e das autoridades para assegurarem que efetivamente as pessoas estão aqui pelos motivos pelos quais dizem estar, que têm de facto morada, que têm de facto os comprovativos dos meios de subsistência que dizem ter, para efetivamente estes pedidos serem analisados e serem então atribuídos ou deferidos. Portanto, esta aqui é a minha opinião. Este nível de exigência que existe agora deve-se muito a isto, porque há coisas que sim, que acabam por vir a público. Por exemplo, em conversas informais, eu já ouvi comentários, logicamente, que não posso comprovar porque não vi, não experienciei essa situação, mas que, por exemplo, há uma espécie de negócio nas filas da AIMA para o atendimento. Portanto, e viu-se as notícias recentes sobre os esquemas que até envolvem determinadas profissões de destaque da nossa sociedade nestes esquemas para atribuição da nacionalidade, portanto, da nacionalidade e da regularização da situação migratória dos imigrantes. Na minha opinião, estas exigências prendem-se a isso. Agora, a questão dos direitos adquiridos é assim: os contratos têm as suas vicissitudes. Nós até podemos ter um contrato de arrendamento celebrado por 10 anos, mas não significa que não se chegue a um mútuo acordo e este contrato venha a cessar daqui a um mês, daqui a 2 meses, no próximo ano. Não significa que o contrato vai ser integralmente cumprido. Nós temos, por exemplo, a nível de exigência, por exemplo, em termos saindo agora um bocadinho deste assunto, por exemplo, de crédito de habitação. Os bancos também, para uma simulação de crédito de habitação, pedem os extratos bancários, pedem os contratos de trabalho, além de terem um contrato de trabalho que já diz que aquela pessoa trabalha, que ofere o salário de X, pedem também os recibos de salário, portanto, é tudo, acaba por estar tudo muito ligado aqui, ó, a questões de compliance, a questões de análise de risco. E voltando agora aqui ao nosso tema, na minha opinião, acaba por
garantir que efetivamente os dados que estas pessoas estão a entregar à AIMA correspondem efetivamente à verdade. Portanto, esta aqui é a minha opinião. Obrigada, doutora. Sim, senhora. Ah, que bom vê-la, Beatriz, que bom. É sempre um gosto vê-la bonita, como sempre. Mais alguma pergunta? Algum esclarecimento? Podemos aproveitar aqui. Ora, temos a Isabel a dizer parabéns, formadora Núria, pela clareza e objetividade da sessão. Está a ser muito útil. Tem aqui Obrigada, já um Isabel. elogio para levar para casa. Obrigada. Vamos, pergunto mais uma vez se há mais algum esclarecimento, se há mais algum esclarecimento que queiram fazer, não tenham receio. Isabel, Ruth da Graça, ah, podem colocar as questões que entenderem convenientes. Eu sei que a exposição foi simples, foi uma exposição direta, uma exposição objetiva e, portanto, não trará grandes questões. No entanto, pode haver outras que estão nos vossos espíritos e que podem ser aqui colocadas, aproveitando a doutora Núria. E, portanto, faço uma última chamada. Se calarem, o silêncio valerá como sinal de que não vão fazer mais perguntas e terminaremos a sessão. É isso? Pronto, o silêncio imperou e, portanto, terminadas as intervenções, vamos encerrar a sessão, mas antes temos necessariamente que agradecer aos nossos convidados especiais, senhores professores doutores Alberto Saimelo, Januário Pedro Correia, Tarcísio Roberto do Nascimento, Luís Sapalo, Josefina Conceição, Beatriz Furtado, Maria Filomena Falé, Luís Batista, António Manuel Moreno Quitério e Jonathan Quezongo. Outro agradecimento recheado de gratidão à jovem doutora Núria Magalhães Dias. Mais um agradecimento a todos aqueles que estiveram online. Agradecemos ainda à senhora doutora Diana Jesus, que organizou, como sempre e bem, e geriu também a sala Zoom, e ao fotógrafo e criador de conteúdos Silas Venâncios, que colaborou com a associação a partir de Porto Ambuim, Belas Terras de Porto Ambuim. Outro agradecimento também é devido aos associados da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha, o que fazemos sempre, como sabem e bem, na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha. Informo ainda que todas as conferências organizadas pela Associação serão disponibilizadas através do canal YouTube e da página de Facebook da Associação. Serão ainda disponibilizadas pelas diversas plataformas do Projeto Horizonte Jurídico Angolano. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Voltaremos a ver-nos, se Deus quiser, em janeiro de 2026. Aproveitamos agora para desejar um Santo Natal e um próspero Ano Novo. Até lá, saúde e sorrisos. Beijos. Obrigada. 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 Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Natal, Ano Novo. Obrigada, beijinho. Beijinhos, doutora Beatriz. Um dia destes vou ter consigo. Vou mesmo ter consigo. E Tá comigo bem, também. tá bem, eu Também, espero. também tenho que ir a Cabo Verde. Beijinho. Tenho, sim, senhora. Tenho uma dívida já. Tenho uma dívida já ao tempo e tenho que lá ir. E Tem tenho que que ser lá ir. paga. E tem que ser paga e vai ser paga certamente. Entre janeiro e março, lá estarei, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada. E que a situação da Guiné melhore, que é para podermos fazer estes encontros É com os verdade, corações menos apertados. é verdade. Muito obrigada. Oxalá que assim seja.
Beijinhos. Beijinho, um Boas abraço grande festas. ao nosso bastonário. Um abraço Grande. grande. Obrigada, Feliz Natal. Obrigada, Isabel. Feliz Natal. Obrigada. Obrigada. Muitas prendinhas no sapatinho para todos, está bem? Assim seja. Muito obrigada, doutora Sandra. Também desejo boas festas a todos. Obrigada a este grupo que se reuniu aqui, como sempre, que se reúne com gosto e com amizade. E que volta e meia, quando mais não seja uma vez por mês, mata saudades uns dos outros. Portanto, estão sempre convidados. Para o mês que vem, creio eu, o evento será no dia 14 e nesse dia faremos o debate relativo à última conferência, um debate importantíssimo. Será eventualmente no dia 14 às 18 horas, mas eu darei informações a todos, facultarei todas as informações, porque temos ali um debate muito importante para fazer e com bons oradores, com muito, muito conteúdo. Vai ser muito interessante. Eu estou já quase a desejar que passem estes quilos a mais do Natal e da passagem de ano, que é para retomarmos a calma e fazermos as nossas conferências à vontade. Espero fazer parte. Faz parte sempre, faz Ok. parte sempre, Isabel. Obrigada. É sempre um gosto vê-la por aqui. É Sim, sim. sempre um E gosto. receberei sempre mensagem sobre os eventos a decorrer? Eu mando mensagem, mas Obrigada. também pode ver no grupo da associação, do Sim, Facebook, no grupo de Facebook da associação, estão lá todas os eventos que vão acontecendo. tá Basta bem, pede para aderir e pronto. tá Tem bem, acesso a todos os nossos eventos e é sempre bem-vinda, claro que sim. tá bem. Obrigada. Está bem? Tchau, Até tchau, para o obrigada. ano. Tá bem, Até sim, para o sim, ano, 14 de janeiro, Filomena. já. Já está apontada. Obrigada a todos. Obrigada, Núria. Tchau. Obrigada pela exposição. Obrigada pela clareza e objetividade. Falamos mais tarde. Obrigada. Adeus. Vamos fechar a sala.